Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje análise pré-jogo dessa segunda rodada da Copa Sul-Americana. Santos e Audax Italiano se enfrentam na Vila Belmiro nessa quinta-feira às 7 horas da noite. Depois de uma primeira rodada em que o Santos vence o seu jogo contra o Blooming na Bolívia, agora o Santos enfrenta o time chileno dentro de casa em busca aí de mais uma vitória na Copa Sul-Americana. Lembrando sempre que a Copa Sul-Americana paga um bônus de $100 mil para cada vitória. Então, além de poder somar 3 pontos para possivelmente encaminhar sua classificação no grupo, o Santos ganha aí um dinheirinho a mais, que é sempre bom para os cofres do clube, tá certo? Mas antes da gente falar de escalação, esquema tático, quem deve jogar, quem não deve jogar, aquele ritual de sempre. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e outros vídeos assim que eles forem postados. Deixa o like também, que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim esse conteúdo chega ao maior número de pessoas e eu conto com esse engajamento para crescer cada vez mais com o canal, tá certo? Mas vamos falar tudo mesmo sobre esse jogo, segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Santos não deve ter muitas surpresas, mas eu queria fazer uma contextualização de quem é o adversário do Santos, para depois a gente falar da escalação do Peixe. O Audax Italiano é um time que chega em crise para essa partida na Vila Belmiro, assim como o Blooming é o time que está muito mal no seu campeonato local. O Audax Italiano está na vice-lanterna do campeonato chileno e ele só está à frente do grande Clube Deportes Copiapó no saldo de gols. Tem uma única vitória em 10 jogos, tá? É um time que só está na frente, como eu falei, pelo saldo de gols. O Audax tem -4 de saldo e o Copiapó tem -11, perdão. E o Audax demitiu seu treinador, o Manuel Fernandes, na segunda-feira. Então é um clube que passa por um momento de instabilidade, que não vem bem no campeonato nacional, no campeonato chileno, e que também já perdeu sua primeira partida jogando em casa na Copa Sul-Americana. O Audax Italiano perdeu do Blooming de 1-0 jogando no Chile e agora vem até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos. No campeonato chileno, por exemplo, só a título de comparação, o Audax Italiano ele está atrás do Nublense, que hoje vai enfrentar, nessa quarta-feira, enfrenta o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Está atrás do Unión La Calera, que o torcedor santista conhece muito bem, aquele time que esteve no grupo do Santos na Sul-Americana. E está atrás também do Magallanes, que é um time que está no grupo do Botafogo na Copa Sul-Americana. O Audax Italiano, levantei alguns jogos deles, né, os jogos mais recentes. É um time que costumeiramente joga num 4-3-3, tá? Às vezes com uma pequena variação para um 4-2-3-1, com um dos jogadores que joga pelo esse tripé de meio de campo, jogando um pouco mais centralizado, depois uma linha com mais 2 jogadores pelas beiradas e um atacante lá na frente. O jogador mais conhecido do time do Audax é o volante Marcelo Dias, de 36 anos. Se você não sabe quem é por nome, é aquele volante que jogava na seleção chilena com o Sampaoli, um jogador já muito rodado, muito experiente, fazia ali o meio de campo daquela icônica seleção do Chile, junto com o Vidal, junto com o Medel. É um volante baixinho ali, é bastante experiente, é o jogador mais conhecido desse time. Eles também têm um atacante ali, o Sosa, de 34 anos, é um jogador também já bastante rodado, jogou no futebol mexicano, jogou na Argentina, agora está no Chile. São grandes destaques, mas mesmo o Dias, né, já está no declínio da sua carreira, no momento final da sua carreira, mas é um jogador respeitável, né, um jogador de cascudo, que o Santos provavelmente ali é aquele jogador que pisa na bola, que é sempre procurado para dar uma segurada no jogo, né, dar aquela cadenciada. Então eu acho que o Santos precisa ficar de olho um pouco nesse jogador, que é o cérebro ali do meio de campo do Audax. Falando especificamente do Santos, né, o Santos não deve ter tantas mudanças para esse jogo. Alguns jogadores voltando de lesão. Felizmente aí o Odair Hellmann com seu departamento médico esvaziado, né? Agora as novidades devem ser as voltas do Mendonça e do Joaquim, que devem ser relacionados para a partida dessa quinta-feira.
Acho muito improvável que eles comecem como titulares, eu já vou dar a escalação titular aqui para vocês, mas pelo menos o Santos vai ganhando reforços caseiros, digamos assim, né? Já que o DM estava muito lotado e agora, se eu não me engano, sobra no DM só o João Lucas, lateral direito, e o Lucas Braga, que está com uma pubalgia, e também, lembrei agora, o Lucas Barbosa, que infelizmente teve uma torção de tornozelo no jogo contra o Grêmio, no Brasileirão, e foi detectada uma lesão ligamentar no tornozelo do Barbosa, então ele vai ficar fora aí por um prazo indeterminado. A gente torce para que ele volte o quanto antes. No mais, acho que o Odair tem uma única dúvida, que é entre o Daniel Ruiz ou o Ângelo, tá? E eu vou dizer por que eu acho que o Ângelo deve jogar na partida, mas já aproveito e já digo aqui para vocês qual deve ser a provável escalação e já dou o meu pitaco aqui e explico por que eu acho que o Ângelo deve jogar. Se o Odair não poupar nenhum jogador pensando no jogo do Brasileirão, o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan na lateral esquerda, Camacho, Dodi e Lucas Lima. A dúvida, Daniel Ruiz ou Ângelo. Soteldo deve ser a principal e grande novidade do Santos no time titular. E no comando do ataque, o nosso camisa 9, o Marcos Leonardo. Como eu disse, né, a única dúvida do Odair é sobre a escalação do Daniel Ruiz ou do Ângelo. O Daniel Ruiz, eu acho que é um jogador que tem potencial sim, que nessas poucas partidas que ele jogou mostrou qualidade com a bola no pé, mas eu acho que no esquema do Odair ele está sendo subaproveitado. Ele é um jogador que tem jogado aberto pelas beiradas, não é uma novidade para ele, tá? Ele jogava assim aberto, sobretudo pela meia esquerda, no Milionários da Colômbia, mas no estilo de jogo do Santos, agora que o Odair tem optado nos jogos de fora de casa principalmente, jogar no contra-ataque, eu acho que o Daniel Ruiz, com essa incumbência de voltar para ajudar o lateral, a marcar o lateral ofensivo do time, ele está ficando muito sobrecarregado, porque ele não é esse jogador de explosão, de velocidade, esse jogador de combate, ele é um jogador de passe, ele é um jogador construtor. E aberto pela esquerda ou pela direita, já que o Soteldo deve ser titular, ele fica um pouco abaixo. Eu acho que ele deveria disputar posição com o Lucas Lima, disputar posição com o Luan Dias, com o próprio Ivonei, que é outro jogador que quando joga aberto pela beirada não me agrada, e não por demérito do Ivonei. Acho que o Odair erra quando escala esses jogadores que não têm essa característica de jogar pela ponta, essa característica de drible, de arrastar o marcador, de ir para o X1, como o Soteldo bem faz. Acho que esses jogadores não têm essa característica. Então, eu acho que o Daniel Ruiz deve jogar centralizado, auxiliando na criação de jogadas. E é por isso que eu escalaria o Ângelo, que já está recuperado de lesão, entrou contra o Grêmio, então tem condição física, não sabemos se para 90 minutos, mas se ele já vem sendo relacionado a algumas partidas, acredito que tenha sim a condição, mas quando cansar não tem problema, troca. Acho que o Santos tem que ter esse jogador para poder criar jogadas, tá? Com dribles, com jogadas individuais, principalmente porque eu imagino que o Audax italiano não vá encarar o Santos de peito aberto na Vila Belmiro, né? Eu acho que vai ser um time que vai se retrair para achar ali uma bolinha num contra-ataque, numa bola parada. Mesmo que eles tenham perdido o primeiro jogo, não acho que eles vão vir de peito aberto enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Então, acho que essa deve ser a escalação do Odair. E por mais que o Soteldo, que o Odair possa eventualmente querer usar esse jogo contra o Audax como uma espécie de laboratório para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, também na Vila, pela segunda rodada do Brasileirão, em que o Soteldo foi expulso contra o Grêmio e, portanto, não pode jogar contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Soteldo, todo mundo, você há de concordar comigo que o Soteldo é o jogador mais diferenciado do time do Santos. É o único jogador, talvez, junto talvez com o Ângelo, mas eu acho que o Soteldo está numa prateleira um pouco acima, de romper linhas, de arrastar a bola para frente, de fazer jogadas individuais. Ele é aquele jogador que desmonta linhas de defesa adversárias, porque quando ele pega a bola tem sempre um na cobertura, então tem às vezes 2, 3 jogadores marcando o Soteldo, e a gente sabe que isso abre espaço para outros jogadores. Então eu escalaria o Soteldo, principalmente porque ele já vai poder, entre aspas, descansar no final de semana, porque não joga contra o Galo. E aí, enfim, se o Santos eventualmente fizer o resultado 2-0 ali no Audax italiano no primeiro tempo, o Odair pode até, quem sabe, pensar numa formação para o segundo tempo já com a cabeça no Galo. Então, eventualmente, tira o Soteldo,
coloca o Ângelo, põe o Miguelito, enfim, põe o Mendonça, né? Se ele quiser uma opção de velocidade. Enfim, vamos ver como que o Odair vai montar esse time, mas eu acho que o Soteldo tem que jogar sim, porque é o nosso melhor jogador de linha, é o único jogador com essa característica de desequilibrar uma partida. E no mais, além da expectativa de vitória, dizer para vocês que o Santos começa nessa partida contra o Audax Italiano uma sequência, né, uma maratona de 4 jogos em casa, muito importante para que o Santos consiga engatar mais uma boa sequência, né? O Santos vinha de 3 vitórias consecutivas, que foi interrompida essa sequência na derrota para o Grêmio, mas a postura, e eu disse aqui no pós-jogo, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, se você tiver interesse, a postura do Santos contra o Grêmio me agradou muito, jogou contra um time grande, de camisa, de tradição, fora de casa, no Brasileirão, que é um campeonato dificílimo, teve postura e jogou para merecer, no mínimo, o empate. Então agora o Santos tem uma sequência de 4 jogos em casa, Audax Italiano pela Sul-Americana, domingo Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, no meio da outra semana Botafogo de Ribeirão Preto, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e depois novamente pelo Brasileiro, terceira rodada, América Mineiro também na Vila no outro sábado, se eu não me engano, às 6h30 da tarde. Então, uma sequência muito importante diante do seu torcedor para que o Santos engate sequências, dê moral para o time, para que o Odair consiga colocar a sua cara, né, o seu traço no time. E acho que a única questão a gente viu nos últimos 2 jogos, né, só para finalizar, a gente viu nos 2 últimos jogos o Santos jogando fechadinho para sair no contra-ataque, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Grêmio. E acho também, tá, só dando um spoiler aqui, eu acho que contra o Atlético Mineiro, por mais que seja em casa, não imagino que o Santos vá tresloucadamente atacar o Galo de peito aberto na Vila. Acho que vai ser um time um pouco mais comedido. Coisa que eu não acho que o Santos deve e nem possa fazer contra o Audax Italiano. É um time muito frágil, como eu já falei, vice-lanterna do campeonato chileno, que está em crise. Acho que o Santos tem que jogar no abafa, marcar pressão, subir as linhas, para tentar resolver o jogo o quanto antes, para, se possível, poupar alguns jogadores, porque o jogo contra o Galo vai ser muito difícil. Atlético Mineiro que jogou contra o Atlético Paranaense, né, 2-1, na Libertadores na noite da terça-feira. Foi um jogo muito bom, um jogo muito intenso. Gostei de algumas coisas que vi do time do Atlético Mineiro e acho que o Santos vai precisar estar 100% nessa partida do Brasileirão para poder fazer frente ao time do Atlético Mineiro, que tem Hulk, tem Paulinho, tem bons jogadores ali na frente. Então, se puder resolver o jogo quanto antes contra o Audax, melhor, para virar a chavinha e pensar só no Campeonato Brasileiro para o final de semana. Tá certo? Então é isso, pessoal, essa análise pré-jogo de Santos e Audax Italiano. Repetindo o que eu disse no começo do vídeo, se você chegou aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, me ajude a chegar aos 1000 inscritos o quanto antes. A meta é até o final de junho e eu conto com a sua audiência. Agradeço aos quase 640 inscritos que já estão aqui no canal, desde o começo do canal Filho de Peixe, que tem pouco mais de 2 meses. Eu estou muito feliz com o engajamento de vocês aqui nos vídeos e no canal. Gostou desse vídeo? Deixa um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas, para o maior número possível de pessoas. E se gostou também, compartilha com seu amigo nos grupos de WhatsApp e de Telegram. Manda para o seu amigo que gosta de futebol, que gosta do Santos, que torce para o Santos. Diga para ele que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube e eu conto com seu engajamento para crescer cada vez mais, tá certo? Diga aqui nos comentários o que você achou, arrisca um palpite, diga quanto você acha que vai ser o jogo, o que você espera dessa partida, se você concorda com a minha escalação inicial, o que você espera do time do Santos, não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada. É muito legal essa interação que a gente tem aqui, eu respondo quase todos os comentários, sempre que tenho tempo respondo a vocês, porque é muito bacana essa interação e eu gosto muito desse contato com vocês, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo, o pós-jogo dessa partida entre Santos e Audax Italiano, e depois a gente já traz aqui um conteúdo sobre Santos e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e até a próxima!